Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 116 é Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, eu não sei se você se lembra, no vídeo anterior nós tratamos dessa questão aqui. Hermínio Corrêa Miranda dizendo-nos, né? Então eu apenas recitei. Então Hermínio Corrêa Miranda disse aqui, ó: há manifestações difíceis, dolorosas, que deixam resíduos vibratórios, perturbadores, né? Em casa, se um médium não deve ser abandonado à sua sorte. Mas vamos voltar. Há manifestações difíceis, dolorosas, que deixam resíduos vibratórios, perturbadores nos médiuns. Vocês se lembram no vídeo anterior, nós tratamos desse assunto. Tá. Por que eu estou novamente voltando nesta questão? Porque é lógico que são direitos, como se diz, pergunta, réplica, tréplica, né? E por aí em diante vai. Por incrível que pareça, na data de hoje, eu deparei com duas pessoas na rua, são excelentes amigos meus, homens. E eles me questionaram justamente esse ponto. Se isso realmente existe, se é verdade que existem manifestações difíceis, dolorosas, que deixam resíduos vibratórios perturbadores no médium. E eu fui obrigado a dizer que o médium verdadeiramente médium, aquele realmente pautado nas leis, nas obras básicas da doutrina dos espíritos, aquele médium que realmente, verdadeiramente, ele é médium. Eu vou dizer a você, conforme eu disse a eles, ele não sente apenas o que Hermínio Miranda está dizendo aqui, não. Ele sente 1000 vezes além que Hermínio Corrêa Miranda está dizendo. Agora, com todo respeito, eu disse para esses dois amigos meus. É engraçado que eu deparei com um numa hora e depois, noutra hora, deparei com outro, mas o assunto mesmo. Mas aí eu fui obrigado a dizer, agora, com todo respeito, o médium, quando é um charlatão, é um mistificador, é um impostor, é um médium místico, que não tem conhecimento da doutrina dos espíritos, que não educou os seus dons mediúnicos, então é óbvio que esse não sente nada. É natural. Por quê que não sente nada? Porque o único espírito que se manifesta através dele é apenas o seu eu.
Porque nós não podemos nos esquecer que o próprio eu do médium pode se manifestar ali através do processo anímico. Quantos milhões de mensagens, de comunicações são criadas pela própria mente do médium. Por isso que é preciso tomar bastante cuidado. Porque o médium indisciplinado, o médium que não tem conhecimento das 5 obras básicas da doutrina, o médium que é avesso aos estudos, ele, nesse caso, ele tem uma facilidade imensa de forjar, de montar uma mensagem, uma comunicação e por aí em diante vai. Por isso que em determinadas casas espíritas, muitos médios saem dizendo assim: hoje eu trabalhei demais, recebi 9 espíritos. Na verdade, não recebeu nenhum. 9 invenção, 9 criação da própria mente desequilibrada daquele médium, sem postura, sem conhecimento da literatura espírita. A pessoa lê uma obra de romance e já sai dizendo que é médium, que já é portador da psicofonia, da psicografia, e por aí em diante vai, e é convidado por alguns presidentes também que não tem conhecimento praticamente nenhum, se senta ali e ali incorpora, entre aspas, porque não existe esse termo incorpora, e ali incorpora um espírito, e esse espírito fala. Parece brincadeira, né? E a pessoa sai dizendo que recebeu X de espíritos, 4, 5, 6, 8 espíritos se comunicaram através dele. Mas o que ele não sabe é que aquelas 7, 8, 5, 4, 9, 10, enfim, foram todas mensagens montadas por ele mesmo, através do auxílio, sim, de algum obsessor, de algum espírito zombeteiro, brincalhão, galhofeiro, por aí em diante vai esses termos. Agora, é óbvio que esse médium, ele não sente nada. Por que ele não sente nada? Porque, na verdade, ali é ele mesmo que está se manifestando, é ele que está montando aquela mensagem. O presidente ele totalmente desestruturado, ali não tem outros médios para poder auxiliar o presidente da casa, o orador naquele momento, de forma que é uma bagunça. Então você acha que os mentores espirituais... Ora, gente, nós temos que raciocinar. Você acha que os mentores espirituais, eles comparecem às casas espíritas meia boca, trazendo espíritos de suicidas, espíritos aqui na Terra, seres que foram eletrocutados, espíritos que aqui na Terra
foram assassinados em chacinas? Não, gente. Os mentores, eles não são assim escrupulosos dessa forma, não são monstros, não. Eles sabem como lidar com essas situações. Os mentores sabem com antecedência. Os mentores, eles não são assim tão infantil. Eles não levam a estas casas espíritas conhecendo o nível vibratório, o nível moral, o nível do intelecto daquele grupo. Eles não levam ali esses espíritos desse nível de sofrimento. Porque se eles levam, vamos pensar da seguinte forma: se eles ali comparecem com esses espíritos sofredores, conforme aqui narramos, eletrocutados, suicidas, que desencarnaram em chacinas e tudo mais, em acidentes automobilísticos e tudo mais, ao acoplar o campo vibracional do espírito no campo vibracional do médium, o choque que o médium, aí é o contrário, o choque negativo que o médium recebe é tão grande que o médium pode se infartar. Ele pode sofrer um AVC. Ele pode desencarnar ali, em cima da mesa. Pode. Porque é como o processo se dá nesse momento, como se fosse um choque anafilático. É como se fosse um fechamento de grote. Então os mentores, eles não comparecem à casa espírita com esse nível de espírito sofredor, sabendo que os médiuns não estão preparados. Eles não comparecem. Eles vão colocar em risco todo um programa, todo um projeto, para quê? Eles não precisam disso. A espiritualidade, o que eles mais têm é tempo. Para quê? Correr esse risco? Tem pessoas que dizem assim: eu no centro que eu trabalho, eu sou médium de desdobramento. A pessoa não sabe o que ela está falando. Então ali eu me desdobro e eu vou com os espíritos, com os mentores espirituais, até as regiões umbralinas, resgatar espíritos que lá nas regiões umbralinas se encontram. Então nós resgatamos e nós trazemos ali para o centro, e ali aqueles irmãos que nós resgatamos se manifestam através de nós ou através de outros médios, para depois os mentores encaminhá-los até os hospitais espirituais. Será que tem fundamento isso? Será que isso não é mais uma papagaiada, não? Que os mentores espirituais vão até as regiões umbralinas e resgatam irmãos que lá se encontram em sofrimento, nós estamos cansados de saber que isso acontece. Mas a partir do momento que eles resgatam, eles
levam esses irmãos diretamente para os hospitais no plano espiritual, nas colônias espirituais. Depois de alguns meses lá tratando desses irmãos, é que eles, vendo que há necessidade de levá-los até uma casa espírita, eles levam para que o espírito receba o choque anímico. E também os mentores, eles procuram ver com antecedência 12, 24 horas, 8 horas, 4 horas, 6 horas antes, ver quais os médios estão preparados para à noite eles poder acoplar o campo vibracional daquele espírito naquele campo vibracional daquele médium. Porque você já imaginou as condições às quais esses espíritos saem lá daquelas regiões umbralinas quando resgatados? O sofrimento, a dor, o ódio, a revolta. E levados diretamente para a casa espírita, gente. E ali, sem preparo nenhum, o médium. Porque não foi programado aquele trabalho ali. Esse trabalho não é assim, não é dessa forma que se realiza. E ali aquele espírito totalmente impregnado de energias deletérias acopla o seu campo vibracional no campo vibracional do médium. As energias são tão terríveis que pode o médium vir a sofrer um infarto do miocárdio. Sabendo disso, ou sabendo isso, os mentores espirituais, eles não ousam fazer isso. Ah, mas e as pessoas que dizem que isso acontece? Crendice, né, gente? Pois, desculpe, pois antes, em 1600 e pouco, Galileu não levou ao conhecimento, não, ou melhor, na época de Galilei, a humanidade não acreditava que a Terra era o centro do universo. Acreditavam. A humanidade não acreditava que o Sol que girava em torno da Terra e não a Terra em torno do Sol. Acreditavam. Ora, é um direito da pessoa acreditar. É um direito da pessoa falar. Mas as pessoas que estudam, eles não caem nesse conto de fada. Seria o mesmo que, pensando-se da seguinte forma. Por exemplo, você vai casar hoje. Pois bem, você vai casar hoje. Mas aí o noivo demora. É o contrário. Geralmente é a noiva que demora. Mas vamos mudar essa história. A noiva chega à igreja. Cadê o noivo? O noivo desapareceu. Sai todo mundo à procura do noivo. Mas não vão longe. As pessoas não vão longe. Encontra ele bêbado, caído na sarjeta, naquelas condições. Todo molhado de urina, defecado, todo sujo. Tem casamento naquele dia?
Quem tem coragem de pegar o noivo naquelas condições ali, bêbado, defecado, molhado de urina, e levá-lo para a igreja, assim de gente na igreja, e a noiva lá, igualzinho uma Cinderela. Quem ousa pegar o noivo e levar ele e colocar ao lado dela lá no altar? Nestas condições, sujo. Quem ousa? Vamos raciocinar? Ninguém ousa. É a mesma coisa. Quem ousa? Qual mentor que ousa pegar esses irmãos lá nas regiões umbralina, na hora dos trabalhos de mediúnicos de desobsessão, pegá-los lá e levá-los até a casa espírita e acoplar o campo vibracional deles naqueles médiums totalmente sem preparo? Não, mesmo preparados. Qual mentor que ousa fazer isso? Isso é imprudência. Isso é irresponsabilidade. Luiz, mas existe o trabalho de desdobramento? Olha, existe. Existe sim. Os médios auxiliam nos trabalhos de desdobramento? Auxiliam sim. Existe médios, né, que no momento ali dos trabalhos mediúnicos de desobsessão, eles se desdobram com o auxílio dos mentores, médiuns sérios, casa espírita séria. Agora você vai ver onde vai parar isso. Eles, os médiuns sérios, acompanham os mentores até aquelas regiões umbralinas, sim, para fornecer ali aquele espírito, o fluido animalizado, pelo fato daquele ser ainda se encontrar reencarnado, preso, ligado ao corpo físico. Então ele é dotado desse fluido, né, animalizado, que auxilia os mentores naquele momento. Acabou de auxiliar os mentores ali, onde os mentores anestesiam os espíritos sofredores, colocando-os em macas e levando-os até as colônias, aos hospitais espirituais, e os mentores retornando com aqueles espíritos, na verdade o perispírito daqueles médios, até a casa espírita. Então, os médios de desdobramento existem, mas para auxiliar os mentores a resgatar aqueles irmãos, a levá-los às colônias, aos hospitais no plano espiritual, e não para dentro da casa espírita, e ainda mais para se unir ao campo vibracional do médium. Não. Isso não. Até porque os mentores, eles não precisam dos médios para resgatar esses espíritos. E quando os mentores fazem isso, é justamente para dar ao médium a oportunidade de trabalhar. Então, por isso, a disciplina, a seriedade, a responsabilidade do médium sério numa casa espírita séria. Agora, numa casa espírita meia boca, tudo é meia boca. O médium é meia boca, não tem conhecimento. A casa espírita é meia boca, dirigida por obsessores. Então é uma bagunça. Então ali eles montam quadros onde o médium iludido, acha que acompanha os mentores até as regiões umbralinas. É o achismo. Para poder querer aparecer,
para mostrar que é melhor que outras pessoas, é essa ilusão, é esse achismo, é essa mistificação. É um direito da pessoa, é um direito do médium, até porque todos nós médios nos encontramos numa escola, em processo de evolução. Então é natural os equívocos, é natural, mas a doutrina dos Espíritos nos ensina, nos mostra totalmente diferente do que a gente vê em certas casas espíritas. É preciso tomar muito cuidado com estas questões de desdobramento. E você pode me dizer, mas você não falou a respeito das dores, né, das angústias, das manifestações difíceis, dolorosas. É lógico que eu já tratei desse assunto. Ao analisar esses casos, ambos casos, na casa espírita séria e na casa espírita não séria, o médium verdadeiramente médium, ele sente toda a fadiga, todo o processo de perturbação ao qual o espírito se encontra, porque a manifestação, a comunicação, o acoplamento em seu campo vibracional é verdadeiro. Agora aquele espírito, aquele médium que não é verdadeiro, que está em dúvida, eu não sei se eu falo, se eu não falo, eu abro a boca ou não abro a boca, eu escrevo ou eu não escrevo, parece que eu estou com pensamento, parece que eu estou com ódio, parece que eu estou com raiva, ou eu não estou. Será que isso é meu? Será que não é meu? Eu tenho medo de falar e eles achar que é fantasia da minha cabeça. Esse tem que voltar a estudar um pouquinho mais. Ele não está errado por ser desse jeito. Ele está errado por persistir naquela ilusão ali, achando que cascalho, basalto, depois você procura saber o que significa basalto, achando que basalto é diamante. Não. Basalto não é diamante e nunca será diamante. Diamante já nasce diamante. Agora, não é porque ele nasceu diamante que ele já nasce reluzente. Não. Com o passar do processo de lapidação, ele vai demonstrando nas suas facetas o seu brilho interno e externo, porque o diamante ele reflete a luz tanto externa quanto a luz interna, contrário do basalto, coitadinho, né? Que nunca será um diamante. Vamos para o próximo vídeo.